Ah! Acabei de te esfaquear no pescoço até o cabo. Dano insuficiente, camarada. Sou forte demais. Olha, sangue por todo lado. Ferimento superficial. Isso é besteira. Shadowverse. Saudações, sou o Shed e já passou da hora de falar sobre o dano das armas. Porque quando se trata de jogos de interpretação e videogames, o dano das armas, especialmente em relação às armas medievais, não só é amplamente mal compreendido. Ele é implementado de uma forma muito literal, de uma maneira prejudicial, que acaba gerando efeitos em cadeia que tornam muitas outras coisas irreais como resultado. Agora, a questão que, a coisa inicial sobre o dano das armas, certo? Estamos falando sobre causar dano letal, tipo a capacidade de causar dano letal, certo? E em relação a isso, é impressionante como muitas armas são comparáveis e capazes em relação umas às outras, mesmo que tenham diferenças enormes de tamanho. Então vou propor um tipo melhor de peso para refletir as armas de forma mais realista, que provavelmente também pode até melhorar certos elementos de jogabilidade. Se você só deixasse isso mais realista, o resultado já seria mais satisfatório. Porque, assim como naquela sketch de abertura, o fato de adagas causarem pouquíssimo dano em muitos jogos de RPG e videogames simplesmente não faz sentido, especialmente se você acertar alguém em uma área vulnerável. É como se eles estivessem tentando dizer que acertar alguém com uma adaga é como bater com um pedaço de pau, e aí fica aquela coisa de o que está acontecendo? Então, a categoria que vai funcionar, que honestamente vai ser muito mais realista, e depois eu vou explicar os motivos e justificar isso, é simplesmente esta. As armas têm vantagens umas sobre as outras, não necessariamente sempre por causa do dano. Algumas têm, mas é mais por causa do alcance, certo? E outras coisas também. Mas o alcance nem sempre é uma coisa boa. Às vezes, uma arma menor é muito mais preferível. Então, o sistema de categorias é basicamente assim. Você teria corte leve e corte pesado. Você teria dano contundente leve e dano contundente pesado, e então você teria apenas perfuração, dano de perfuração. Por que você não necessariamente precisa de perfuração leve e perfuração pesada? Quando eu olho para as armas que são dedicadas a estocadas, ok? Ou que podem ser usadas para estocar, não existe uma arma que cause muito mais dano de estocada do que outra. Agora, você pode pensar, Shed, lança, mas as lanças, quando você realmente as usa em combate, você só quer que elas penetrem até mais ou menos aqui, mais ou menos o mesmo que você consegue com muitos tipos de adaga. Na verdade, estocar demais com uma lança é um problema, porque ela pode ficar presa em uma pessoa ou no alvo. Tanto que eles colocaram asas e travas nas lanças, muitas vezes chamadas de lanças aladas, para evitar a penetração excessiva. Então, a verdadeira capacidade de dano de uma lança, não a sua habilidade de causar dano, certo? Algumas armas são superiores a outras por alcançarem e atingirem melhor o alvo. Mas depois que o contato é feito, o dano real causado por uma lança é quase o mesmo que você pode causar com uma adaga. Ainda assim, eu quase garanto que praticamente todo jogo de RPG e videogame faz com que as lanças causem mais dano por causa disso. E isso simplesmente não é verdade. É totalmente irrealista. O mesmo se aplica ao conceito de corte em relação às armas. As pessoas realmente entendem mal essa ideia, achando que armas maiores sempre vão cortar mais. Não necessariamente, ok? O peso pode aumentar a capacidade de corte, mas você não precisa adicionar peso aumentando o comprimento. Você pode adicionar peso aumentando o perfil da lâmina, ok? Ou a espessura. Então você pode ter armas surpreendentemente curtas, que têm um peso comparável ao de armas maiores e podem causar tanto dano quanto as maiores. E se você acha que eu não estou certo aqui, existe uma coisa que é uma competição de corte de facas, certo? Eles têm facas enormes e robustas, tipo cutelos, geralmente desse tamanho, certo? E eles estão cortando tão forte quanto machados. É insano o nível de dano que essas facas conseguem causar. Mas se você colocasse essa faca em um RPG ou videogame, ela teria pouco dano. Em D&D, por exemplo, geralmente é um D4
Incrível, incrível. Um ótimo exemplo de como facas pequenas podem cortar tão bem quanto as grandes, certo? Ou não facas grandes, mas objetos com lâminas grandes, e não só cortam mais, mas podem ser mais convenientes de manusear, na verdade, na culinária. E hoje posso demonstrar isso muito bem no patrocinador deste vídeo, que é a HelloFresh. E eu vou realmente mostrar para vocês como pode ser difícil, às vezes, cortar coisas com uma espada grande como essa, em comparação com algo pequeno que ainda tem grande capacidade de corte. Só para demonstrar, deixa eu. Certo, isso aí. Agora você talvez já tenha percebido, é realmente especialmente desajeitado. A lâmina é muito grossa, o que é um dos principais problemas. Além disso, sua geometria de fio é ruim. Já testei isso. Ela cortaria melhor se o ângulo do fio fosse mais estreito. Mas isso foi exatamente o que aconteceu com o fio de fábrica que veio nessa lâmina. Então, olha, deixa pra lá, tá bom? É assim que se faz. Mas falando sério, comparando com aquilo. Isso aqui foi um corte tão fino, tão limpo, nem chegou a separar. Tá pronto? Uhul! Olha esse corte. Caso você não saiba, a HelloFresh é o serviço número 1 de entrega de kits de refeição dos Estados Unidos. Eu já usava eles há anos antes de serem patrocinadores do canal, pois aproveitei uma dessas ofertas incríveis que agora posso oferecer para você, permitindo experimentar algumas comidas deles de graça, o que é fenomenal. Acesse hellofresh.com e use o código Shadiversity para ganhar até 16 refeições grátis e 3 brindes surpresa. Simples assim. Você não tem nada a perder e pode experimentar refeições deliciosas, escolhendo opções premium com receitas variadas e sofisticadas toda semana. Oferecem várias receitas rápidas e fáceis, reduzindo o tempo de preparo e facilitando a limpeza. Vamos amaciar esse frango. Ei! Certo, acho que isso já está pronto para ser cozido. Você acha que está bem amaciado? Acho que a curva de cozimento foi destruída. Eles oferecem receitas saudáveis e equilibradas, facilitando comer bem sem perder o sabor, ajudando você a manter seus objetivos e se sentir bem com suas escolhas na HelloFresh. Além disso, as receitas da HelloFresh têm ingredientes pré-porcionados, reduzindo o tempo de preparo e desperdício. Então, minha experiência com a HelloFresh, que na verdade já está ficando bem extensa agora, é que os molhos deles são sensacionais. Tipo, até agora, sabe, todo o molho que experimentei da HelloFresh foi absolutamente incrível. Então, tenho grandes expectativas para esse molho aqui. Mas até agora está realmente muito bom. A comida é realmente deliciosa, e eu falo isso de verdade. Durante todo o tempo que usei HelloFresh, nunca tive uma receita de que não gostei. Muita variedade, muito sabor, muito fácil. Isso amplia suas opções, vale muito a pena. Eu mesmo uso e você pode experimentar também. Tudo o que você precisa fazer é acessar hellofresh.com e usar o código Shadiversity para ganhar até 16 refeições grátis e 3 brindes surpresa. Eu recomendo demais. É absolutamente delicioso. Obrigado à HelloFresh por patrocinar este vídeo. Olha só isso. Então, se um idiota como eu consegue fazer uma comida tão boa assim, a HelloFresh com certeza é, eu já sabia. Então, é sucesso. Eu consegui fazer umas coisas deliciosas porque a HelloFresh é muito fácil. Porque eu não sou um bom cozinheiro mesmo. Mas ficou realmente bom. Vamos comer. Olha isso. Das Ding Espera. Eu preciso sentar direito. Aqui. Delicioso. Pronto, aí está. HelloFresh, isso está muito bom. Vale a pena experimentar. Vou entrar. Eu vou comer isso lá dentro agora. Isso é, na verdade, meu almoço de verdade. Aliás, só mais uma coisa que me incomoda, certo? Eu não gosto de variabilidade de dano que pode ser tão baixa quanto 1, e especialmente se pode chegar até 10, entre 1 e 10, quando a efetividade do golpe deveria ter sido determinada na rolagem de ataque, não na rolagem de dano. Eles dizem que o dano baixo é porque o golpe não acertou bem, mas se você faz um ótimo ataque e tira um valor alto e ainda assim causa 1 de dano, como explicam isso?
Se você faz um bom ataque, a arma acerta o alvo de forma eficaz. Ela deveria causar dano, o que indica que atravessou ou superou a armadura. A arma deveria causar quase tanto dano quanto ela naturalmente é capaz de causar. A variação nas armas deveria ser, não que não possa variar, por exemplo, se você acerta uma artéria ou não, mas deveria ser assim. Se uma arma tem 10 de dano, deveria ser entre 8 e 10, ou no máximo 6 a 10, não 1, que só arranha de leve. Só um detalhe que me incomoda, voltando ao corte. E eu já vivi isso na prática. Este facão, que eu adoro e já mencionei em vários vídeos, corta incrivelmente bem. E ele é uma máquina de corte muito melhor do que esta linda espada inglesa de 2 mãos. Se ele corta tão bem, para que ter uma espada de 2 mãos? Bem, há outras vantagens, certo? E a principal é o alcance, ok? Eu posso alcançar meu oponente a uma distância muito maior do que com isto, e ela também é melhor para estocar. Então, para entender o quão boas as armas são em comparação com outras armas, ter diferenças tão grandes de dano é totalmente irrealista, mas você daria a elas outras características pelas quais elas seriam avaliadas. Por exemplo, esta aqui pode causar dano tanto em estocadas quanto em cortes, enquanto este, você sabe, facão estilo sabre, é basicamente uma arma de corte, certo? O tipo de dano é simples. São 3 tipos: corte, perfuração ou estocada e contusão. Geralmente, contra oponentes desarmados, eu ia dizer que eles podem causar quantidades comparáveis de dano, mas há certos tipos de dano de arma que são mais letais. Estocadas. Estocadas podem ser rápidas e muito mais letais se atingirem órgãos vitais, mas é surpreendente como dá para sobreviver a muitos cortes. E não estou incentivando ninguém a fazer isso, mas eu já vi lutas reais com facão. E é chocante quantos cortes as pessoas podem receber nesses grandes golpes de facão e ainda assim sobreviver. Se você recebe muitos cortes superficiais que não ultrapassam a caixa torácica ou atingem artérias ou órgãos vitais, é surpreendente como é possível sobreviver a eles, porque nos dias de hoje conseguimos superar infecções com a medicina moderna. Se você voltar ao passado, pequenos cortes podem ser fatais por infecção. Isso deve ser considerado. Mas no geral, de modo geral, estocadas geralmente têm um potencial mais letal por causa de atingirem órgãos vitais. Cortes, devido à perda de sangue, costumam causar mais dano que golpes contundentes. Não estou dizendo que golpes contundentes não possam causar hemorragia interna, fraturas e outros danos. Em certos casos, um golpe com arma contundente pode ser mais fatal que com arma afiada. Por exemplo, um golpe no crânio. Se um corte não atravessar o crânio, será em grande parte superficial. Mas dito isso, se você golpear com uma arma contundente com a mesma força, também não vai esmagar o crânio. Porque se a mesma força fosse capaz de esmagar o crânio com uma lâmina, tecnicamente isso deveria ter cortado. Mas tem outra coisa, na verdade, que me faz pensar. Espadas têm menos massa em suas lâminas. E então, mesmo que você golpeasse com a mesma velocidade, como um objeto contundente tem mais massa, ele teria mais chances de esmagar o crânio e, portanto, maiores chances de matar a pessoa. Ao golpear com uma espada na mesma velocidade, como a lâmina tem menos massa, um corte superficial, sem atravessar o crânio, pode permitir que a pessoa sobreviva. Então, há certo equilíbrio entre corte e impacto, mas você estaria certo em ver os golpes de estocada como um pouco mais letais. O que define as vantagens entre estocada, corte e impacto é a armadura. Algumas armaduras são frágeis contra estocadas, outras contra impactos. Algumas armaduras são muito resistentes a cortes. Outra coisa que precisa ser considerada é a área de ataque, certo? Quando você estoca, geralmente está ameaçando esta área aqui, certo? E se eles em média, mais fácil de desviar e mais fácil de bloquear. Não é necessariamente mais fácil de ver, porque você pode estocar com menos telegráfia. Enquanto os cortes, você pode atingir uma área muito mais ampla, certo? Porque mesmo que eu esteja atingindo galhos de árvores e tal, onde você pode golpear e ter uma grande chance, tipo de desviar de um corte amplo que vem de lado, isso atinge toda essa área. Você só pode recuar. Então, os cortes podem ter mais chance de acertar. Você poderia, na verdade, na mecânica de qualquer jogo, seja de RPG ou videogame, dar legitimamente um bônus de acerto para ataques de corte, certo?
Estocadas causariam mais dano, mas acertariam menos e seriam mais eficazes contra armaduras. Mas as estocadas podem atingir e afastar várias pessoas ao mesmo tempo. Então existem maneiras interessantes e divertidas de implementar formas mais realistas, como as maneiras mais realistas de como as armas realmente funcionam, muito mais do que como elas são usadas atualmente. Agora, o motivo pelo qual eu dei ataques leves e pesados, tanto para corte quanto para contusão, e não necessariamente para perfuração, e porque, veja, existem algumas armas, mesmo entre as de estocada, que provavelmente causam pouco dano, mas não são as principais. Mas existem armas populares que claramente causam menos dano de um certo tipo, contundente ou cortante, em comparação com outras. Você sabe minha opinião. Eu colocaria os nunchakus, pois podem causar dano. Eles às vezes podem até causar um bom dano, mas não tanto assim. Você nunca poderia dizer que nunchakus causam tanto dano de contusão quanto um Bekhto Korban. A força e o impacto são de ligas completamente diferentes, certo? Então, nesse exemplo, com certeza, o Bekhta Korbin é uma arma muito mais letal e devastadora do que nunchakus ou até mesmo, bem, na verdade. Depende do tipo de bastão, certo? Mas existe uma variação, ok? E uma diferença. E quando essas situações surgem, é fácil simplesmente classificá-las como leves ou pesadas. Porque, olha, você pode cortar e ferir alguém com uma faca, mas será que conseguiria decepar um membro? Enquanto que com uma espada, você teria muito mais chances de decepar um membro. Mas existem certos tipos de facas, como as facas do tipo cutelo, que podem cortar até melhor do que isso. Elas podem entrar na categoria de corte pesado, enquanto facas leves ficam na categoria de corte leve, são casos extremos. Existem certas armas que recebem níveis de dano diferentes, quando na realidade elas são muito comparáveis e próximas. Então vamos comparar esta espada longa com esta espada de armar. Espadas de armar em videogames de RPG costumam ser chamadas de broadswords, mas são espadas medievais de uma mão, diferentes das espadas longas, que são de duas mãos. Agora, também vou comparar essas duas espadas, certo? Porque se eu fosse usar o dano padrão do Dungeons & Dragons, essa arma causa 1d8 de dano, e essa aqui causa em média. Eu não gosto que elas cortem assim no D&D, isso ficaria dentro da faixa da espada bastarda, mas a espada bastarda, na verdade, é um pouco menor. E de qualquer forma, 1d10 em média para uma espada como essa. A questão é que, na verdade, elas quase pesam o mesmo. Bem, tipo, essa aqui é só um pouco mais pesada, mas o peso está no cabo mais longo e não necessariamente na lâmina. Tipo, olha como essa lâmina é mais larga. O que a espada longa faz é afinar e esticar a lâmina. Se eu cortasse e pesasse só as lâminas, provavelmente pesariam quase o mesmo. E se estivermos lidando com o mesmo peso nas pontas de impacto, a capacidade de dano que elas têm vai ser quase comparável. Esta aqui vai ser melhor para estocadas por causa da ponta aguda, mas esta ainda consegue estocar bem. Então, o dano extra ser D10 contra D8 não faz sentido. Não faz sentido. Mas como esta é maior, ela tem vantagem de alcance. E também mais alavanca no golpe, certo? Isso pode ser complexo, pois dependendo da distribuição de peso, espadas de uma mão cortam tão bem quanto as de duas mãos. Só porque você está usando as duas mãos em uma espada longa, não significa que você sempre vai cortar melhor de fato. A maior vantagem de usar as duas mãos na lâmina é a velocidade e a capacidade de redirecionar o momento. Assim, você pode ir por aqui e rapidamente ir para lá, certo? Eu posso descer, posso subir e posso redirecionar essa lâmina muito rapidamente por causa das duas mãos que consigo usar e obter alavancagem. Conseguir velocidade extra em uma arma dá uma vantagem enorme. E a velocidade de ataque de uma espada longa é aí que deveria estar a diferença. Não um bônus em dano, mas um bônus em velocidade de ataque e alcance. Algumas armas você pode até achar que justificam uma vantagem em dano. Tipo, olha o tamanho dessa espada, você simplesmente assume que essa espada é tão grande que deve causar mais dano do que essa espada de uma mão. Não necessariamente. Esse é o ponto principal do vídeo que muitos não entendem. Na verdade, o comprimento dessa espada pode prejudicar sua capacidade de transferir dano, e eu já experimentei isso na vida real. Vou demonstrar isso com o encosto desta cadeira, pois tem um alvo fino que permite mostrar. Então, quando eu acerto com essa espada, certo? E o golpe atinge, outras partes da espada estavam em movimento, especificamente a ponta. Essa ponta está se movendo para frente. Quando essa parte atinge, essa ponta ainda quer avançar.
E isso cria um ponto de alavanca, o que não é necessariamente bom, porque muita da força desse golpe se perde na flexão e no estresse da lâmina e não fica tão concentrada aqui a ponto de poder fazer a espada entortar. E eu realmente tenho, essa é a que eu entortei? Acho que não. Fazia testes de corte com uma espada em um tronco de madeira e fiquei frustrado porque ela não penetrava. Enquanto isso, eu fiz o teste com, adivinha, este facão. E ele entrou no tronco com facilidade, enquanto a espada não conseguia. E eu tentei várias vezes. E então, quando tentei de novo, a lâmina entortou. Entortou só um pouco, mas mesmo assim danificou a lâmina naquele ponto. Agora, o facão não sofreu nenhum dano porque ele não passou por esse tipo de estresse. Não havia muito peso além do impacto, pressionando para baixo e desperdiçando energia. Porque estava concentrado aqui, toda a força era direcionada diretamente para o alvo. E como resultado, não. Às vezes, espadas grandes não cortam tão bem quanto espadas menores. Elas têm uma chance maior de acertar um corte porque são maiores. Elas podem atingir uma área maior e têm mais alcance. Mas em termos de velocidade, esta aqui é obviamente mais lenta do que esta espada longa porque é muito maior. Então, mesmo que eu use as duas mãos e consiga aplicar a alavanca nela, eu não diria que ela tem vantagem de velocidade sobre, por exemplo, uma espada de uma mão. Elas atacariam em velocidades semelhantes, mas como mencionei, o alcance dela é uma grande vantagem. Se você consegue atingir alguém e essa pessoa nem consegue te alcançar, é uma vantagem enorme. Existem resultados interessantes que surgem desse grande mal-entendido sobre como as armas realmente funcionam, sobre quanto dano elas realmente causam. E parte disso a gente vê no balanceamento dos jogos. Só para dar um exemplo, estou adorando Elden Ring, um dos melhores jogos que já joguei. E as pessoas realmente parecem não entender isso, porque tem algumas coisas que eu acho que o jogo faz objetivamente mal, certo? Mas tem tanta coisa boa que aí me acusam de não gostar do jogo. Eu adoro o jogo, beleza? Isso não significa que a gente não possa apontar pequenas coisas, que não só estão erradas do ponto de vista histórico, mas que na verdade prejudicam a experiência de jogar. Mas essa aqui não necessariamente afeta a experiência de jogar, mas realmente impacta. Tem um efeito realmente interessante, por causa da má interpretação dele sobre o dano das armas. Agora, não estou falando de armas ridiculamente gigantes, tudo bem? Porque se você tivesse um martelo do tamanho do martelo de tijolo, ele seria só um tijolo em um cabo. Aquela arma... Isso causaria uma quantidade insana de dano por causa do tamanho, certo? Sim, causaria muito mais dano do que um back de Corbin, tudo bem? E nesse caso, é aí que eles poderiam fazer o que fizeram com outras armas. Eles fizeram isso de forma errada com outras armas, mas onde realmente é apropriado, aí eles poderiam fazer o que fizeram. E o que eles fazem, porque assumiram que um espadão deveria causar muito mais dano do que uma adaga, é que eles precisam balancear porque ela causa mais dano. Então, como podemos balancear e fazer essas armas funcionarem em um jogo em pé de igualdade? Eles tornam a espadão mais lenta, causando mais dano, mas equilibrada pela lentidão. E a adaga corta, acerta e vai contra a realidade com a velocidade com que você realmente pode golpear com espadas medievais. Tipo golpe, 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 golpe. Esses não são ataques lentos. Eles cortaram um galho, mas enfim. E as pessoas podem golpear muito mais rápido do que eu. E você faz isso com espadões também, como mostrei em um dos meus vídeos anteriores, especialmente os golpes fluidos, onde você vai golpe, golpe, golpe. Esses são ataques rápidos. Mas porque em Elden Ring, e olha, eles não são os únicos que fazem isso, mas eles fizeram com que os espadões causassem muito mais dano do que armas menores. Eles os deixaram muito mais lentos a um nível ridículo. Tipo, se você comparar com a forma como essas espadas são realmente usadas, eles estão se movendo como se estivessem em câmera lenta. E isso não teria sido uma necessidade se eles realmente entendessem o verdadeiro potencial de dano de muitas armas. Como essas adagas, elas são letais. Você pode matar pessoas de várias maneiras com apenas um golpe devastador, seja no abdômen, no pescoço. Como eu mencionei, essa adaga, em termos de capacidade de dano, não quão fácil é acertar o oponente, mas o dano que ela pode causar quando acerta é facilmente tão alto quanto o de uma lança, especialmente uma lança com uma ponta menor. Mesmo assim, facas e adagas são enfraquecidas porque presumem que arma maior causa mais dano. Não é assim. E então, se isso fosse implementado corretamente, não veríamos armas maiores sendo balançadas como...
Mesmo que exista uma maneira de realmente conseguir um tempo semelhante, na verdade, não semelhante, exatamente o mesmo tempo, com a mesma antecipação visual e movimentos mais autênticos, como mostrei no meu vídeo anterior. Tenho muito orgulho disso. Foi mais difícil do que pensei acertar o tempo dos golpes, então fiquei muito satisfeito com esse vídeo. Eu acho que realmente vale a pena dar uma olhada se você ainda não viu, porque eu realmente tenho orgulho disso. É uma daquelas coisas das quais eu me orgulho e acho que você também iria gostar bastante. Então, em resumo, a gente teria uma representação ainda mais realista das armas se eles não entendessem mal como o dano funciona, porque assim elas funcionariam mais próximas das velocidades reais. E as vantagens e desvantagens que você poderia ter são a área de ataque, alcance e a eficácia delas contra diferentes tipos de armaduras. Então, eu agradeço por assistir. Espero que você tenha gostado e, claro, espero te ver de novo no Shadowverse. Então, até lá, adeus. Eu só estou tirando pequenas coisinhas dele. Ei! Isso conta, eu aceito isso. Meu bom gato. Vai... Era pra você cortar isso mesmo? Acho que sim, isso desanima. Eu achei que ia. Mas é um corte, né? Bom, Vamos ter que cortar um. É meio que cortando, mas não é. Tá cortando em... Tudo bem. Claramente precisamos amaciar isso. vamos amaciar esse frango aí. Ei, ei! Certo, acho que isso já está pronto para ser cozido. Então, é uma arma francesa, certo? Sim, então, Antes era usada para amaciar o frango, seguindo o estilo francês de preparo. então seria uma arma inglesa? Nada é mais francês que os ingleses. Acha que isso já foi bem amaciado? Acho que o termo culinário seria obliterado. Você acerta com um tiro. É corona ou escudo? É difícil dizer. Eu estou procurando essa panela faz meses, cara. Eu preciso cozinhar meu macarrão. Parece que a gente não tem uma panelinha. Cadê a panelinha? Quando falo que vamos cozinhar, o Oz surge com a panela, ou seja, você roubou minha panela. Chad, se quisesse uma panelinha, era só falar comigo. Conheço uns caras que vão direto no Kmart pra você. Vou sim, vou pegar minha panelinha de volta.